Olá, estou aqui novamente, a professora Rosivane, trabalho com a disciplina História e estou aqui hoje para falar com vocês nessa aula sobre as chamadas grandes navegações e também sobre Revolução Industrial. Bom, vamos falar um pouco aí sobre as chamadas grandes navegações. Essas que tiveram início no século XV, tendo como pioneiro nesse projeto Portugal, né? E a gente vai entender o que Portugal tinha, né? Quais eram os benefícios que favoreceram Portugal nesse novo projeto, ele ser o primeiro a se lançar nesse novo projeto. Vejamos bem. Primeiro, Portugal, ele já dominava algumas técnicas, né? Domínio de técnicas. Então, assim, eles praticavam atividade pesqueira. A situação geográfica de Portugal, né, já é voltada para a questão do mar. Então, aí esse ponto já vai favorecer os portugueses, né? A questão geográfica e o domínio da pesca. Outro ponto aqui que a gente pode destacar é com relação à questão do conhecimento de algumas técnicas, né, que eles conseguiram aprimorar essas técnicas com os próprios árabes, né, a qual eles tiveram contato, como o astrolábio, a bússola, o quadrante. Esse tipo de instrumento vai facilitar os portugueses nesse trabalho, né, nesse projeto, nas chamadas grandes navegações. Outro ponto importante aqui é a chamada Escola de Sagres. Essa escola, ela era voltada totalmente para a questão náutica. Eles desenvolveram as chamadas caravelas, né? Então era tudo voltado e desenvolvido nessa Escola de Sagres, tá? Um outro ponto importante é a questão do investimento. O rei de Portugal, ele investiu, ele tinha condições financeiras, tá, para estar investindo nesse projeto. E aí a gente vai perceber também, tá, que além do rei, também tinha participação da Igreja Católica, tá? Vou só dar um ênfase aqui, porque a Igreja Católica, vocês lembram que no outro vídeo eu havia falado que ia dentro das embarcações os jesuítas, que eles tinham o papel de conquistar, né, novos fiéis para o cristianismo, tá bom? Então aí tá aí os fatores que vão favorecer Portugal a se lançar no mar, né, ser o pioneiro. E aí a gente pode estar lembrando o seguinte, pessoal, Portugal, ele na verdade, ele já fazia, já utilizava, né, do mar para comercializar. Só que até então a rota que Portugal utilizava era o chamado Mar Mediterrâneo, né, o Mar Mediterrâneo. Ele ia lá para o Oriente, né, comercializava com a Índia, só que a Itália, tá, na Itália, as duas cidades italianas, Gênova e Veneza, ela controlava, tá, essas rotas que passavam pelo mar Mediterrâneo, cobrando impostos. E aí vai fazer com que Portugal, tá, fizesse o seguinte, começasse a pensar em uma outra rota, uma nova rota que levasse ao Oriente. Então o que ele pensa? Ora, vamos começar a expandir, né? Vamos começar a procurar novas rotas. Então, até então só tinha somente o mar Mediterrâneo, que eles conheciam, então eles começam a pensar e começam a articular essa nova expansão. Então, conhecimento eles já tinham, técnica também, então só precisava mesmo expandir, né, se lançar ao mar. Então vejamos bem, pessoal, nesse novo projeto, o que acontece? O mar Atlântico vai ser a chamada alternativa, poderia colocar assim. Porém, para os portugueses, eles viam o Mar Atlântico como mar, era conhecido também como Mar Tenebroso. Por que Mar Tenebroso, professora? Ora, porque para os portugueses, eles pensavam, eles imaginavam, né, que ali tivesse monstro que engolisse as embarcações, que tivesse sereias, enfim. Então eles temiam, para eles o Mar Atlântico era Mar Tenebroso também conhecido. Mas eles se lançam a esse grande projeto. E ao se lançar, obviamente, que desperta em outros países, né, também o desejo de buscar essa nova, tanto a nova rota, como também em busca de metais preciosos, tá? Portugal, ele vai ter aí, nessa nova empreitada, né, os seus navegantes, como Bartolomeu Dias, né, ele vai ter aí a rota que ele vai fazer, uma das primeiras vai ser Celta, que é ali próximo ao norte da África, né, tendo aí Bartolomeu Dias, logo em seguida vai ter Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que nós conhecemos, que é justamente o que chega aqui nas suas caravelas, aqui nas terras do Brasil, tá bom?
Então, a busca de Portugal, tá, ao se lançar no Mar Atlântico, nada mais era do que realmente querer uma nova alternativa, tá, para chegar ao Oriente. Então, vejamos bem, com essa descoberta desse novo mundo, como eu havia dito, vai despertar na chamada Espanha também o desejo de conhecer, né, de conquistar novas terras. E por si só, não só de conquistar novas terras, na verdade esse não era o ponto principal, mas de conseguir metais preciosos, tá bom? Então, Portugal e Espanha começam aí, então quer dizer, já não é mais somente Portugal, mas Espanha também vai vir para essa corrida marítima, né, para essa expansão, né, e ela vem aí com Cristóvão Colombo, né, que ele chega ali mais ou menos na América Central, tá? E começa aí entre Portugal e Espanha, eles vão entrar em um acordo, tá, por essas novas terras aqui na América, nesse novo mundo, né, então para eles até então desconhecido, que até então não era conhecido, eles entram em acordo e vão fazer um tratado, um acordo entre eles dois. E aí o primeiro tratado, chamado Tratado de Toledo, que até então Portugal não aceita esse tratado, e começa então outro acordo que até então os dois entram em consenso, que é o chamado Tratado de Tordesilha. Esse tratado, né, dividia essa terra, esse novo continente América, entre Portugal e Espanha, que até então eram as duas grandes potências naquele período, tá bom? Então vejamos bem, o comércio que Portugal ele negociava com a Índia tinha aquelas chamadas especiarias, né? Tinha outras coisas, marfim, outros objetos. Mas é importante destacarmos aqui sobre a importância das mercearias, né? O que são as mercearias? Não, desculpe. As especiarias. O que seriam isso? É chamado cravim, né? Conhecido como cravim, canela, pimenta do reino, noz moscada. Esse tipo de condimentos, né? Então eles utilizavam esses condimentos na preparação dos seus alimentos e também alguns deles na perfumaria. Então vejamos bem, Portugal, ele sendo o primeiro a se lançar e logo em seguida a Espanha, vai despertar em outros países, né, o desejo também de conhecer novas terras, né, de conhecer não somente novas terras, mas também em busca de metais preciosos. Aí a gente vai perceber que vai ter a Inglaterra se lançando, né? Vai um pouco tarde, porque ela até então estava passando pela chamada Guerra dos 100 Anos, né? Em seguida tem aí a França, os holandeses também vão se lançar nesse novo projeto, tá? E é justamente, pessoal, com esse projeto chamado as Grandes Navegações Marítimas, é que realmente começa aqui o Brasil, com as caravelas que chegam aqui sob o comando do Pedro Álvares Cabral, né, e lembrando que vindo nessas caravelas os jesuítas vinham também, que tinham o papel de trazer a religião, o cristianismo, e de converter outros povos a essa religião. Então vejamos bem, é importante a gente entendermos os fatores, né, que a gente possa compreender os fatores e o motivo que levou Portugal a se lançar ao mar. Primeiramente, a gente já sabe quais são os fatores. A questão geográfica, a questão que ele já tinha alguns domínios, né, com relação à técnica de navegação, eles praticavam atividade pesqueira e também eles tinham uma escola própria para isso, que era a escola de Sagres, tá? E o objetivo principal era conhecer uma nova rota marítima que levasse ao Oriente, né? Eles não queriam passar mais pelo mar Mediterrâneo porque pagavam impostos, tá? E eles queriam, de certa forma, conhecer outras coisas. Então, começa essa nova chamada, essa expansão marítima, tá bom? Então, partindo disso, a gente vai ainda dar continuidade, dando continuidade sobre a chamada Revolução Industrial. Vamos lá, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela surge aí no país, na Inglaterra, né? Mais ou menos século XVIII, por aí. Não é que inicia-se no século, não, começou o século XVIII, já vai, não. Vem todo um processo, né? Até então a Inglaterra era um país agrário, tá? Agrário, a população toda praticamente vivia no campo, né? Vivia a questão do artesão, aí vai passando pela fase da manufatura e logo em seguida o surgimento das máquinas, né? Que aí vem as fábricas. Então, a Inglaterra, ela é o primeiro país a ter aí, né, a chamada Grande Revolução Industrial. Aí vocês poderiam me perguntar, tá bom, professora, mas por que a Inglaterra?
O que a Inglaterra tinha que os outros países não se tinham? Vejamos bem, a Inglaterra ela tinha questão de acúmulo de capitais, né, tinha dinheiro, tá, para investir. Ela vai conseguir terras, as chamadas terras, aí, através do cercamento. O que foi o cercamento? O governo inglês ele vai pegar as terras dos camponeses, né, que trabalhavam ali no campo, tudo, e esses camponeses vão migrar do campo, tá, para a cidade. E aí, essas terras vão ser usadas para a criação de ovelhas, né? E tudo para futuramente servir aí como matéria-prima mesmo. Então, vejamos bem, o acúmulo de capital, tá? Eles tinham dinheiro para estar investindo, a questão das terras, né? Das chamadas terras comunais, e também eu posso falar para uma política fortemente a questão naval, né? A Inglaterra, ela também aí, ela vai estar muito bem organizada no que diz respeito à questão marítima, né? Ela tinha uma potência marítima, a Inglaterra. Então, a Inglaterra, além disso, ela também vai ter uma potência no que diz respeito à jazida de carvão, né? Então, isso vai favorecer a Inglaterra. E aí, com a chamada Revolução Industrial, que se dá na Inglaterra, né, é o primeiro país, com isso, consequentemente, vem algumas coisas que não estão de acordo, né? Começa a ter o surgimento das fábricas, né? Os trabalhadores que até então tinham saído do campo foram para a cidade, vão trabalhar nessas fábricas e vão trabalhar em busca de melhorias de vida. Onde, quando chega no seu trabalho, tá? Lembrando aqui, quando eles estavam no seu trabalho, as condições de trabalho desumanas, né? Eles não tinham, não tinham essa preocupação, os donos da fábrica, em ter cuidado com relação à questão de equipamento, com relação à vida, né, dos seus trabalhadores, dos seus operários, em equipamentos de EPI, com relação à questão de salário, com relação no que diz respeito à quantidade de hora trabalhada. Não tinha essa preocupação, não vai trabalhar somente homem ou somente mulheres, trabalhava homem, mulheres, criança, né? Então, isso tudo, essas condições desumanas, vai provocar nos trabalhadores, né, uma revolta. E aí é importante a gente entendermos aqui, dentro da Revolução Industrial, o seguinte, que surge aí, tem aí a burguesia, né, dona do poder, dona de toda o maquinário, né, da indústria, e temos aí o operário, aquele que trabalha, que vende sua força, tá? Então, nesse contexto aí, entre donos da fábrica, a burguesia e o operário, e essa condição, a maneira como era conduzido o trabalho dentro das fábricas, vai levantar nos operários, como é que eu posso colocar aqui, uma luta, né? Eles vão fazer greve. E aí surge um movimento chamado ludismo. Esse movimento tem por finalidade, obviamente, mostrar os anseios dos operários. Então, olha só. Então, os trabalhadores, tá, os operários, eles buscavam qualidade de vida, né? Então, os sindicatos, de certa forma, vão estar lutando pelos direitos dos trabalhadores, que até então não se tinha essa questão de luta pelos direitos, né? Eles trabalhavam entre média de 14 a 18 horas, como eu falei, a questão de trabalhar mulheres, crianças, todos juntos, então eram condições desumanas. Então, mediante isso, eles se organizam. Então, a partir daí, começa-se, de fato, a pensar, a organizar a questão dos direitos do trabalhador. Começa a ver a questão de horas a ser trabalhada, né? Não vai ser mais agora de 14 a 18, mas diminui-se para 8 horas. A questão de férias, a questão de licença materna, né? Então, são as conquistas que os trabalhadores vão tendo ao longo dessas lutas, tá bom? E aí é importante a gente ainda elencar aqui que a Revolução Industrial, ela basicamente vai se dividir, ela vai ter algumas fases, né? A primeira fase é essa mesmo que sai do artesanato, vem aí até o surgimento das primeiras fábricas, né? A primeira máquina a vapor, né? E aí a gente vê aí a chamada segunda Revolução Industrial, que é o surgimento da eletricidade, né? Dos carros, e seria aí a terceira fase da Revolução Industrial, que a gente conhece aí, que é a parte agora tecnológica, né, da tecnologia, o avanço da tecnologia no que diz respeito à vida do homem. Então, esses são os dois grandes tópicos que nós trabalhamos hoje, né, sobre as chamadas grandes navegações,
né, conhecido também como expansão marítima, né? A gente percebeu que foi aí que Portugal ele começa a buscar uma nova rota que levasse ele ao Oriente, né? Verificamos quais foram os fatores que favoreceram Portugal a se tornar, a se lançar primeiramente, né? Quais foram os fatores, a questão dele ter conhecimento já na área, né? Na questão marítima, por ele ter foi financiado pelo próprio rei, é lógico, e também pela escola de Sagre. Ele já conhecia, já investiam nisso. E aí a gente falou também a respeito sobre a Revolução Industrial, que surge na Inglaterra. A Inglaterra também tinha alguns fatores que favoreceram a própria, como a chamada acumulação de capital. Ela era uma grande potência marítima, tá? E os cercamentos também favoreceram, né? Ou seja, a questão do acúmulo de terra. Então, esses fatores vão fazer com que tanto Portugal quanto a Inglaterra se destacassem dentro da história em ramos diferentes, né? Em contexto diferente. Então, por hoje, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Para vocês, bons estudos. Acompanhe também nas suas apostilas e fiquem em casa. Até mais. Então, olha só. Então, os trabalhadores, tá, os operários, eles buscavam qualidade de vida, né? Então, os sindicatos, de certa forma, vão estar lutando pelos direitos dos trabalhadores, que até então não se tinha essa questão de luta pelos direitos, né? Eles trabalhavam entre média de 14 a 18 horas, como eu falei, a questão de trabalhar mulheres, crianças, todos juntos, então eram condições desumanas. Então, mediante isso, eles se organizam. Então, a partir daí, começa-se de fato a pensar, a organizar a questão dos direitos do trabalhador. Começa a ver a questão de horas a ser trabalhada, né? Não vai ser mais agora de 14 a 18, mas diminui-se para 8 horas. A questão de férias, a questão de licença materna, né? Então, são as conquistas que os trabalhadores vão tendo ao longo dessas lutas, tá bom? E aí é importante a gente ainda elencar aqui que a Revolução Industrial, ela basicamente vai se dividir, ela vai ter algumas fases, né? A primeira fase é essa mesmo que sai do artesanato, vem aí até o surgimento das primeiras fábricas, né? A primeira máquina a vapor, né? E aí a gente vê aí a chamada segunda Revolução Industrial, que é o surgimento da eletricidade, né? Dos carros. E seria aí a terceira fase da Revolução Industrial, que a gente conhece aí, que é a parte agora tecnológica, né? Da tecnologia. O avanço da tecnologia no que diz respeito à vida do homem. Então, esses são os dois grandes tópicos que trabalhamos hoje, né? Sobre as chamadas grandes navegações, né? Conhecido também como expansão marítima, né? A gente percebeu que foi aí que Portugal ele começa a buscar uma nova rota que levasse ele ao Oriente, né? Verificamos quais foram os fatores que favoreceram Portugal a se tornar, a se lançar primeiramente, né? Quais foram os fatores, a questão dele ter conhecimento já na área, né, na questão marítima, por ele ter foi financiado pelo próprio rei, é lógico, e também pela escola de Sagre. Ele já conhecia, já investiam nisso. E aí a gente falou também a respeito sobre a Revolução Industrial, que surge na Inglaterra. A Inglaterra também tinha alguns fatores que favoreceram a própria, como a chamada acumulação de capital. Ela era uma grande potência marítima, tá? E os cercamentos também favoreceram, né? Ou seja, a questão do acúmulo de terra. Então, esses fatores vão fazer com que tanto Portugal quanto a Inglaterra se destacassem dentro da história em ramos diferentes, né? Em contexto diferente. Então, por hoje, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Para vocês, bons estudos. Acompanhe também nas suas apostilas e fiquem em casa. Até mais.